Olá, meus queridos e amados irmãos. Cumprimento a todos com a Balsâmica, apaquentadora, poderosa, mediadora, abençoada. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, pessoal? Olha, hoje eu vou falar com vocês acerca do não de Deus. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre isso. Mas recentemente eu levei um não do Senhor. Pra variar, né, gente? De praxe, assim, um não de Deus, assim, pra deixar a gente bem de boas com a vida. Tem dias que eu me sinto como o povo no deserto, ou o povo miserável, ou o povo que reclamava, coitado de Moisés. Morro de dó de Moisés. Moisés teve que enfrentar muita coisa, teve que aguentar muita coisa, meu Deus do céu. E o povo reclamava muito, muito, e eu me sinto às vezes como esse povo, porque às vezes eu sei, Deus, que eu reclamo demais. Eu não consigo olhar à minha volta as bênçãos que Deus tem me dado. É como se um pequeno problema, ou um não que Deus deu, fosse muito maior do que todas as outras coisas boas que Ele já nos deu e tem nos dado. Aí a gente foca nesse não, foca nesse problema e esquece de enxergar todo o restante, que é muito bom. Deus tem dado tudo, mas a gente foca naquele não, naquele problema e pronto. Parece que tudo se acaba. E eu estava questionando o Senhor. Tenho às vezes um jeito peculiar de falar com Deus. Eu fico falando com o Senhor dentro de passagens bíblicas. Eu uso algum exemplo da minha vida junto com uma passagem bíblica e digo: Senhor, o Senhor podia fazer assim, né? Igual o Senhor fez para Neemias, igual o Senhor fez para Esther e tal. Eu fico falando com o Senhor dessa forma. E aí estava eu em um momento da minha vida, antes de ir para um culto, e eu comecei a falar: Senhor, o Senhor foi um pouco cruel com Davi, né? Era o sonho de Davi, Deus, construir o templo. Ele queria construir, era o desejo do coração dele. Nem era um desejo ruim, era um desejo tão bom. Construir um templo para o Senhor, para guardar a Arca da Aliança no lugar devido. E Deus disse não para Davi, porque ele tinha derramado muito sangue nas mãos, enfim. Não era para Davi fazer isso. O Senhor proibiu Davi de construir o templo. E mais, o Senhor permitiu que Davi visse quem iria construir. Davi soube quem iria construir o templo. Seria seu filho, Salomão. Então, se fosse um rei tirano aí de uma outra época, poderia até matar o filho, né? E falar assim: quem vai construir esse negócio sou eu, a honra vai ser minha. Mas não, Davi era benevolente, né? Um homem segundo o coração de Deus. Ele não matou Salomão, ainda bem. Pelo contrário, ele aconselhou muito bem o seu filho para fazer certo, porque era uma obra muito importante. Só que Davi teve uma participação. O Senhor disse não para Davi, mas permitiu que Davi comprasse o terreno, permitiu que Davi fizesse as alianças com os outros reis que possuíam os materiais que Salomão ia precisar para construir o templo. Então, Davi meio que deixou quase tudo pronto. Salomão ainda era inexperiente, estava começando a vida de rei. Davi já tinha experiência, já sabia lidar, já tinha experiência com a administração, com cargo político. E aí ele fez tudo isso, já preparou o caminho para Salomão. Quantas vezes na nossa vida nós vamos preparar o caminho para as pessoas viverem aquilo que a gente queria viver, mas nós não vamos viver. Deus vai dizer não para nós. Mas nós vamos estar ali preparando o caminho, nós vamos estar ali auxiliando. E foi isso que o Senhor falou comigo. Ele me disse não, de novo, em algo que eu pedi para ele. Ele disse: não, Sara, espera mais um pouco. Espere mais um pouco, não é agora. O Senhor mandou eu esperar. Ô, gente, vocês não têm ideia do quanto pra mim é difícil esperar, gente. Vocês não fazem ideia. Eu não vou ler o texto aqui, mas se você quiser ler depois, tá em 1 Crônicas 28, a partir do versículo 2 ali, Davi fala que ele queria muito construir o templo, mas o Senhor não deixou. Em 1 Crônicas 22, um pouquinho antes, ele compra o terreno e ele declara: aqui vai ser construído o templo do Senhor. Aí se você quiser ler esses textos para você se inteirar melhor do assunto, é excelente. Mas como eu estava falando para vocês, foi isso que o Senhor falou comigo. Eu estou te dizendo não, você vai esperar, Sara. Deus trabalhando na área que é bem complicada para mim, esperar. Para mim esperar dói, gente, mas dói demais, dói muito. Mas é necessário esperar. O Senhor falou para mim, você vai ter que esperar, não agora. E vão ter coisas, Sara, dentro desse pedido que você me fez, que você não vai viver. Você vai ajudar, vai preparar o caminho, mas você não vai viver. Assim como João Batista também. João Batista teve uma vida muito curta. Ele preparou o caminho, cumpriu a sua missão e morreu. Ele morreu. É claro que ele foi para um lugar muito melhor do que esse aqui nessa terra, que é o céu. Mas ele cumpriu o papel dele, preparou o caminho para que Cristo viesse usufruir do propósito dele, né? Porque quem foi beneficiado com o caminho preparado por João Batista foi Cristo. Isso já era profético, isso iria acontecer.
E isso acontece também na nossa vida. Então, para te conscientizar e me conscientizar, vão ter coisas que nós não vamos viver, mas vamos ajudar a preparar o caminho. Pode ser algo que você queria viver muito, assim como eu. Tem coisas que eu queria ter vivido aos meus 19, 20 anos e eu não vou poder viver, já passou, não vai rolar, não vai acontecer, Sara, não vai rolar. Mas eu estou aqui para ajudar as meninas que têm 19, 20 anos a viverem aquilo que eu queria ter vivido lá atrás. Eu não vivi, mas estou aqui para ajudá-las. É isso que o Senhor falou comigo e é isso que eu quero falar para você. Entenda isso em nome de Jesus. E o Senhor é bom, gente. Ó, vocês viram aqui, ó, eu tô falando com essa pulseirinha, eu ganhei da minha aluna, viu, gente? Eu ganho presente quase toda a aula. Por isso que não é justo eu ficar reclamando igual o povo no deserto. Eu sou muito amada, muito querida, muito abençoada. Então é erradíssimo eu ficar reclamando, viu? É erradíssimo você ficar reclamando. Olha em volta, olha todas as coisas boas que o Senhor tem te proporcionado. Isso vai ajudar a diminuir as reclamações. Esteja sempre atento ao cuidado de Deus. Que Deus te abençoe.